Talvez nem todo mundo tenha notado o tamanho deste jogo em La Plata. Meu povo, tem jogo do Grêmio pela Libertadores da América, terça-feira, Estudiantes de La Plata e Grêmio. E esse jogo vale muita coisa, talvez ele valha mais do que a gente imagine. Por que eu digo isso? E aí eu já acho que eu vou entrar numa análise aqui que não vai agradar a todos. Eu acho que tem gente que vai discordar e é do jogo. Eu até acho que algumas discordâncias fazem sentido, vou falar um pouquinho delas também. Mas no meu ponto de vista, na minha opinião, o jogo de amanhã vale praticamente, porque né, obviamente tem outras coisas acontecendo, mas praticamente vale o ano do Grêmio. O que eu quero dizer com isso? E aí já começa meu primeiro ponto de análise, que eu sei que muita gente pode discordar. Eu acredito que o Grêmio não é que eu não queira, às vezes as pessoas falam, tu não quer ganhar o Brasileirão, poxa, mas o Grêmio não ganha tanto tempo um Brasileirão e tal. Querer eu quero, embora eu ache uma chatice esses pontos corridos, e aqui já tem mais gente que vai discordar, né? Pra mim tinha que ter uma semifinal do G4, enfim, mas daí esse já é outro papo. Mas chatice à parte, não é uma questão de eu querer ou deixar de querer, porque eu prefiro as Copas mesmo, eu acho mais legais. Mas não é nenhuma questão de eu achar uma coisa ou achar outra. Eu acho que o Grêmio não tem condições de ganhar o Brasileirão. Não é que eu não queira. Querer eu quero. Mesmo achando mais sem graça, dependendo do contexto, né? Teve muitos títulos brasileiros aí de pontos corridos que foram extremamente sem graça. Eu já vi uma vez, não sei se foi o Cruzeiro, que ganhou no intervalo do jogo deles, porque daí tinha acabado um outro jogo. Aí o São Paulo, ou sei lá quem, ganhou contra um lanterna, contra um rebaixado, né? Tipo, né? O Flamengo, acho, quando foi pro Mundial de Clubes, foi campeão dentro de um avião, né? Então, tipo assim, eu conceitualmente não gosto. Acho que fere a essência do futebol, o ponto corrido, mas a minha análise aqui, eu só faço essa vírgula, porque a minha análise aqui não é sobre o que eu gosto ou deixo de gostar, é sobre o que eu acho que o Grêmio tem condições de vencer em 2024. E o campeonato de ponto corrido, que é uma coisa que eu nem acho necessariamente boa, né? Mas não interessa se a gente acha boa ou ruim, o fato é que a coisa é assim. Ele exige regularidade, exige elenco, exige, né, menos imponderável e mais lógica, né? Não tem aquela coisa do Galdino estar numa noite inspirada e derrubar o Liverpool, sabe? Derrubar um gigante do futebol europeu. Não existe isso. Não existe isso. Ano passado até foi mais atípico, porque o Botafogo estava com o título na mão e não quis, e meio que ninguém quis, né? Às vezes acontece isso, ninguém quer, e aí o Flamengo tropeça daqui, o Galo desiste de lá, o Palmeiras em crise, os caras pichando o CT e querendo a cabeça do Abel, e daqui a pouco dá uma reviravolta, o próprio Grêmio se credencia e o Palmeiras ganha, de certa forma sem merecer tanto, mas de certa forma também tendo um dos melhores elencos ali, talvez o melhor junto do Flamengo, ou o segundo melhor, enfim. Então, mesmo diante de uma loucura toda que aconteceu, deu a lógica, né? Deu uma certa lógica, porque ganhou um Palmeiras que já vinha ganhando nos outros anos e tem um elenco com estofo, né? Então, o Brasileirão, ele exige lógica. Ele dificilmente vai premiar um time desequilibrado, insuficiente, um elenco curto, dificilmente, muito dificilmente. Claro que tudo pode acontecer, eu não descarto que, né, se daqui a pouco faltar 5 rodadas a gente estiver no páreo, rasga esse meu discurso aqui e vamos pra loucura, né? O futebol, até no ponto corrido, às vezes permite um pouco isso, sabe? Mas o que mais permite são as Copas. Então eu acho que o Grêmio, se tudo correr bem, na minha cabeça, esse ano o Grêmio briga por vaga no Brasileirão. Mais uma vez, briguinha por vaga, salvo, né, uma janela de transferências agora do meio do ano incrível do Grêmio, fantástica, né, que mude a fotografia do time, o time titular mude consideravelmente, talvez também criando opções interessantes para elenco. Eu não acredito nessa janela tão fantástica assim, não acredito, por N motivos, não vem ao caso, mas eu não acredito.
E mesmo se ela vier, ainda pode ser tarde, porque o ponto corrido, né, o que tu faz nos pontos corridos vai se somando, né? Então, essa derrota pro Vasco pode custar caro lá na frente, mesmo com 5 reforços incríveis no elenco. Então, até a janela do meio do ano pode ser tarde, e eu acho mais difícil por todos esses motivos. Dito isso, sobram as Copas, e eu repito, podem discordar de mim à vontade, vai ter gente discordando, mas discordem pelo motivo certo. Eu não estou dizendo que eu acho que o Grêmio tem que abrir mão do Brasileirão para focar nas Copas. Talvez, se eu estivesse fazendo uma análise do que eu gosto e deixo de gostar, talvez eu dissesse a mesma coisa, para ser bem sincero. Porque como eu estou dizendo aqui desde o início do vídeo, eu prefiro as Copas mesmo. Eu prefiro essa veia copeira do Grêmio do que um título de um campeonatinho burocrático e limpinho, sabe? Prefiro. Mas aqui nessa análise não se trata do que eu prefiro, se trata do que eu vejo mais acessível para o Grêmio. E eu vejo as Copas, que aceitam a loucura, o imponderável, uma tarde ruim de um craque, uma tarde inspirada de um mediano. É isso que eu vejo, é isso que eu vislumbro pro Grêmio. E agora entrando nas duas Copas especificamente, a Libertadores é muito maior. A Libertadores é o maior título, né? Na real tem um Mundial também, né? Mas assim, um campeonato de tiro longo, né? Porque o Mundial é tiro curto. O campeonato, né, realmente de calendário, é o maior título possível dentro do continente sul-americano. Então é óbvio que é maior que a Copa do Brasil. E é óbvio que, portanto, é a menina dos olhos de todo o clube que está disputando a Libertadores. Mas, sinceramente, eu não acho que a Libertadores hoje em dia tá tão mais difícil, se é que está mais difícil que a Copa do Brasil. A Copa do Brasil tá uma pedreira por conta dos times brasileiros terem se reforçado, terem a economia do Brasil talvez tenha descolado, tem vários fatores somados, mas a verdade é que os bicho-papões do continente são os brasileiros, né? Então às vezes tu vê uma semifinal de Copa do Brasil tá tão ou mais encrespada que uma semifinal de Libertadores, né? Às vezes tem lá um Cerro Porteño que se desgarra, um Barcelona de Guayaquil que apronta das suas. E na Copa do Brasil, cara, vai ter o Flamengo, vai ter o Palmeiras, eventualmente vai ter o Galo, vai ter, sabe? Não tem muito pra onde tu correr, né? Aí tá, tem lá o São Paulo, que não era grande favorito, mas que chegou ano passado, que ainda assim é mais difícil do que muito time sul-americano que também apronta na Libertadores, sabe? Então, cara, por todos os motivos possíveis, por ser mais acessível, por ser a maior conquista continental aqui, né? A loucura maior que um clube brasileiro pode atingir dentro do continente, por ser pra gente ser o brasileiro mais vencedor, né? Buscando o tetra, por tudo que envolve, por vaga no Mundial, por tudo que envolve a Libertadores por si só, tem que ser a obsessão do Grêmio esse ano, né? A Copa do Brasil é claro que vai ter nosso carinho, nossa atenção. Vamos buscar o Hexa, né? Óbvio que também aí voltando a se juntar ao Cruzeiro como os maiores campeões do país também. Tem todo um apelo, tem grana envolvida. A Copa do Brasil também é top nesse sentido. Mas o Brasileirão, eu sinceramente não nos vejo com esse estofo de elenco para ganhar. E aí, em sendo a Libertadores a menina dos nossos olhos, a obsessão de 2024, né? Aquele combo da competição mais almejada, / acessível, / etc, 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 que eu acabei de listar agora. Cara, Grêmio, te joga na América, cara. Te joga na... Se tiver que poupar contra o Coritiba, não, Coritiba não, né? Contra o Palmeiras, poupa. No Brasileirão, poupa. Só Grenal que talvez a gente pense melhor essa logística. Mas assim, cara, contra o Juventude, poupa. Sabe, cara, foca na América. É a obsessão e é o título que dá pra ganhar, junto da Copa do Brasil, mas talvez até com uma dificuldade diferente, né? Por conta dos sul-americanos ali que aprontam eventualmente. Então, cara, tudo isso pra dizer
que a nossa vida na Libertadores está complicadíssima, né? O Grêmio se complicou, primeiro com o azar tenebroso desse jogo da altitude, que já é um azar em qualquer contexto, né? Colocado em meio às finais do estadual, aí se torna um azar retumbante e uma incompetência completa, daí não é azar, que a gente teve no jogo do Huachipato. Esse sim, em casa, que está custando muito caro nessa conta. Então, são 2 derrotas nos 2 primeiros jogos. O que transforma o jogo de amanhã contra o Estudiantes de La Plata numa final, numa nova batalha de La Plata, como rolou em 83, né? De certa forma, temos uma nova edição. Por quê? Porque, cara, nas condições normais de temperatura e pressão, vamos supor que a gente tivesse empatado lá em La Paz, ou até perdido, mas principalmente ganho o jogo do Huachipato, não seria nenhum absurdo perder esse jogo para o Estudiantes. Seria ruim, é claro, mas não seria nenhum absurdo. Estamos no jogo, vamos seguir, vamos buscar. Empatar seria até bom. Mas no contexto em que o Grêmio se enfiou, o Grêmio precisa ganhar lá na Argentina, de uma camisa pesadíssima, né? De um time que dizem tá bem até lá na Argentina. Então vai ser uma pedreira sem tamanho. E assim, ó, empate lá, aí tem que analisar com mais calma essa tabela, ponderar várias possibilidades. O empate lá eu acho que não é horrível, tá? Mas não é bom também. Com certeza não é bom. Eu acho que não nos mata. Eu acho que o pulso ainda pulsa depois de um empate lá na Argentina, né? Dá para buscar, ainda mais porque a gente tem time, né? Em relação ao Huachipato, o próprio The Strongest que vai ser na Arena, o outro jogo e tudo mais. A gente tem time para reverter e para buscar e para passar com as calças na mão depois de um empate em La Plata, mas não é bom resultado. E aí provavelmente vai ter que depender de resultado paralelo e bababá. O pulso vai seguir pulsando, mas vai ser ruim, né? Ou não vai ser bom. Então o Grêmio se colocou na situação de, no mundo ideal, ter que ganhar do Estudiantes em La Plata, apenas isso. E é possível, gente. Fácil? Não. Provável? Acho que não também. Mas é possível. É possível e é talvez o jogo do ano. É o jogo do ano porque, por incrível que pareça, a Libertadores é mais acessível que o Campeonato Brasileiro pro Grêmio. É mais acessível. Esse Palmeiras parece que não tá mais tudo isso. O Flamengo até tá bem, mas aquela coisa, daqui a pouco tropeça aqui, ou não sei o que, nem chega na semi e o Grêmio vai avançando. Cara, dá pra ganhar. Dá pra sonhar com loucuras pela América. Dá pra sonhar. Só que neste momento, o Grêmio tá numa situação difícil que precisa se desvencilhar dessa situação para poder voltar a sonhar com a América, né? Porque daí depois se passa, a partir das oitavas é outro campeonato, 0-0, bola ao centro, né? Os argentinos, eu sempre falo isso, os argentinos, tanto a seleção nas Copas do Mundo quanto os próprios clubes argentinos, eles fazem geralmente fase de grupos muito ruins e depois que entram nas oitavas muda tudo, é outro time, né? E aí eles botam medo, vão longe, eventualmente ganham, né? Tem aquele famoso River Plate de 2015, né, que foi campeão, passando na primeira fase com 7 pontos, né? Daí alguém me disse: "Ah, Lucas, mas isso aí é uma exceção da exceção da exceção da exceção". Sim, é uma exceção da exceção da exceção da exceção porque ele foi campeão. Mas não é tão exceção assim alguém se classificar com 7 pontos. Ainda assim não é tão comum também, mas com 8 pontos já é mais relativamente comum, e com 9 toda hora acontece, né? Então a gente segue vivo, seguimos vivos, mas o jogo de hoje pode ser determinante para decretar essa situação do Grêmio na Copa Libertadores da América. E repito, é o que eu mais quero ganhar esse ano, mas a minha vontade à parte é o que eu vejo que faz mais sentido o Grêmio apontar os canhões, mirar os seus canhões, porque é o maior título do continente e, por incrível que pareça, mesmo nessa situação complicada, eu ainda acho mais viável do que
do que ficar à frente de 19 clubes do Brasileirão nas próximas 35 rodadas. Eu acho mais viável, sobretudo analisando o elenco que o Grêmio tem nas mãos. Não sei o que vocês acham, comentem aí. Antes de fechar, um cara me disse assim: cara, mas eu acho que tu tá enganado. Um cara no Twitter me disse esses tempos. Não, acho que hoje ainda. Esse Brasileirão vai ser atípico, porque vão ter 10 rodadas com os melhores jogadores dos principais times fora, por conta das jogos da seleção, né, das seleções. Cara, bom, primeiro que isso aí é uma coisa tão bizarra que aconteça, né? Os times que têm jogadores de seleção serem punidos e não parar o calendário, isso aí é de um amadorismo da CBF, assim, cara, que eu não... Mas isso aí daria um vídeo inteiro à parte, eu já falei disso em outros momentos também, não vamos aqui chover no molhado. Agora, cara, primeiro que são só 10 jogos, também não é tanto, mas ok, é significativo. Agora, esses times que eu considero mais credenciados, eles têm elenco. Ao contrário do Grêmio, que às vezes perde 3 jogadores e já se vê em apuros, esses times conseguem repor razoavelmente bem, né? E também não esqueçamos, o Grêmio provavelmente vai perder Soteldo para Venezuela, Vigia Sante, nosso melhor jogador da atualidade, talvez, para o Paraguai, e talvez, não sei se eu estou esquecendo até de mais alguém, mas talvez o próprio Cristaldo, muito provavelmente vai ser também convocado para a seleção do Paraguai, porque ele estava tratando de uma naturalização paraguaia. Eu acho que ele tem um parente, não sei se é pai, mãe ou avó paraguaio, e ele estava nessas tratativas aí. Então Cristaldo, Vigia Sante, Soteldo também a gente deve perder, e para o nosso elenco essas perdas podem ser muito caras. Então eu não vejo essa oportunidade se abrindo no Brasileirão em virtude disso. Pelo contrário, talvez até a gente se complique mais comparativamente aí com os clubes que vão também ter as suas baixas. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.